Você sabia que existem católicos romanos que apoiam o fascismo ainda hoje? Quem está dizendo isso? Não sou eu, um protestante reformado, e sim um erudito da Igreja Católica Romana, o professor Carlos Nogueira, que é uma autoridade em matéria de Tomás de Aquino e, por meio deste vídeo que nós vamos reagir hoje, denuncia o apoio de alguns católicos romanos ao fascismo. O que a gente vai fazer nesse react é um pouco diferente do que a gente já fez em outras ocasiões. A gente aqui vai procurar acrescentar aos argumentos do professor Carlos Nogueira o que a gente entende que está acontecendo no meio tradicionalista católico romano. Vocês vão ver que ele vai denunciar algumas coisas, mas há outras mais obscuras que a gente vai procurar trazer aqui para demonstrar como isso que os irmãos veem na internet, essa proliferação de apologetas romanistas, alguns defendendo a Inquisição, defendendo coisas que foram horríveis no passado da Igreja, se esmera em uma grande série de erros. Peço que você que acompanha nosso conteúdo já deixe aí o seu like, para você não esquecer depois, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Como vocês já sabem, eu vou aqui deixar o vídeo rolando e, havendo necessidade de interromper, eu interrompo. Boa parte dos católicos atuais, incluindo os conservadores e até uma parte dos católicos mais tradicionais, enquadram-se naquilo que o padre Álvaro Calderón chama católico social. O que é o católico social? É aquele que não vê condições de a Igreja sobreviver sem apoio do Estado ou da sociedade. Não nos confundamos. A cristandade, o medievo cristão, foi grande justamente porque foi a etapa mais gloriosa da Igreja, quando as nações passaram a fazer parte da Igreja. Este é o estado ideal da Igreja. Mas daí a... Só fazer um pequeno comentário. O professor Carlos Nogueira diz que a Idade Média foi o ápice da cristandade. Eu tenho uma certa discordância com isso. Eu entendo que o que ele está dizendo é, de fato, um ponto positivo da Idade Média em relação à Idade Moderna. Na Idade Média você tinha nações cristãs, você tinha uma civilização verdadeiramente cristã. Na Era Moderna nós não temos uma civilização cristã, nós temos uma civilização secularizada, que existe a partir de uma desconstrução do cristianismo que influenciou o Ocidente ao longo de séculos. Logo, a gente precisa ter uma postura crítica em relação à Idade Média. A Idade Média tinha pontos positivos e tinha pontos negativos, mas eu não diria que era o ápice da cristandade. O ápice da cristandade se dará nos dias que antecederão a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou um pós-milenista, eu acredito que a Igreja há de se espalhar pelo mundo inteiro. O conhecimento de Deus ele vai se espalhar por toda a Terra. Antes da volta de Cristo, nós não teremos um cenário derrotista, de perseguição, de anticristo, de besta. Nós teremos um período glorioso, uma cristandade estabelecida com ainda maior vigor, com ainda maior esplendor do que foi a Idade Média. E que haverá corrigido, pelo menos grande parte, dos erros da Idade Média. Uma vez que o cristianismo ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E o desenvolvimento não é uma inovação, como eu entendo que aconteceu com a própria Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana é uma igreja que se corrompeu por quê? Porque ela inovou em muitas coisas. Você olha o purgatório, você olha as perspectivas romanistas sobre Maria, Imaculada Conceição, Assunção de Maria, são inovações. Por isso que a Igreja de Roma ela é repudiada por nós protestantes. Agora, a igreja que antecederá a volta de Cristo, esta sim será o ápice da cristandade. Então o ápice da cristandade está por vir. Não foi a Idade Média. O que não me leva a dizer que a Idade Média foi um período ruim. De fato, esse ponto que ele enfatizou é um ponto que a Idade Média tem que é superior à Idade Moderna. Enquanto na Idade Média a gente tinha uma sociedade cristã, na Idade Moderna a gente tem uma sociedade secularizada. E uma sociedade cristã sempre vai ser melhor que uma sociedade secularizada. Pelo menos no aspecto cultural. O que não envolve todos os outros aspectos. Como a gente vai falar a seguir. Concluir que sem isso a igreja não existe é uma falácia.
Uma falácia é um erro, é um equívoco daninho que leva a que se criem sucedâneos de cristandade. Na cristandade, os estados são efetivamente cristãos e efetivamente membros da igreja. Nestes sucedâneos que os católicos sociais criam, não. Ao contrário, eles fazem com que a igreja seja parte dos estados, numa inversão satânica, diabólica. Esse ponto aqui que ele está trazendo é muito importante, mas eu queria só dar um passo atrás. Ele falou que existem alguns católicos romanos que acham que o fato de um Estado não ser católico romano não quer dizer que a igreja esteja numa situação pior. Ele está falando enquanto católico romano, eu vou falar enquanto protestante. Como que eu entendo a existência de estados secularizados? Eu entendo como algo ruim, por uma razão parecida com a dele. Eu digo parecida porque tem suas nuances de diferença. A perspectiva social da Igreja Católica Romana é diferente da perspectiva social do protestantismo reformado. E eu não sei se eu vou conseguir explorar todas as diferenças aqui neste vídeo. Mas agora, uma coisa é fato. Uma vez que você não tem um Estado cristão, isso não é um sinal de que a igreja é fraca. Você pode ter uma igreja muito forte, muito sólida, uma igreja piedosa, sob perseguição de um Estado pagão ou um Estado humanista. E o primeiro ponto para o reconstrucionismo que eu vivo afirmando é a evangelização, é o ensino da palavra. É uma igreja que seja sólida na sua confessionalidade, seja sólida na pregação da palavra, na administração dos sacramentos e também na disciplina. Por isso, não pensem que só tornando o Estado cristão, a gente tem necessariamente uma sociedade cristã. Não, o Estado é uma esfera da sociedade. Existem outras esferas da sociedade. Existe a família, existe a igreja. E se essas esferas não estiverem fortalecidas e fundamentadas na palavra de Deus, você tem um Estado cristão, não basta. Esse Estado pode muito bem ser nominalmente cristão e, na prática, ser um Estado secularizado, como aconteceu, inclusive, na Idade Média. O período da Idade Média que precedeu a Reforma, que ficou conhecido depois como Renascença, Eugen Rosenstock Huss diz que o termo Renascença ele é uma invenção recente, que nos dias de Lutero e nos primeiros dias da Era Moderna se entendia aquilo como Idade Média também. Você tinha príncipes, você tinha reis que estavam totalmente secularizados, ao mesmo tempo que eles se diziam cristãos. Logo, você ter um Estado nominalmente cristão é um problema seríssimo. E não é o que nós queremos. Nós queremos um Estado que seja genuinamente cristão. Para isso é necessário que haja uma igreja consistente, haja famílias consistentes, para que haja essa mudança. E o que ele falou sobre essa necessidade que alguns papistas têm de ter um Estado cristão para ser igreja, isso só mostra como que eles foram cooptados por uma perspectiva equivocada, que acredita que o Estado é capaz de promover a mudança da sociedade, de promover a cristianização da sociedade. Isso é um problema sério. O reconstrucionismo não entende que o Estado ele é uma ferramenta de conversão. Inclusive, para você ser um reconstrucionista, você precisa necessariamente ser um calvinista. Nós acreditamos que a salvação ela vem mediante a graça. Ela é um ato divino. O que o Estado faz é ministrar a justiça conforme a palavra de Deus. A Igreja de Roma ela entende de uma maneira diferente essa relação igreja-Estado. Ela, de fato, tem o entendimento de que o Estado tem que estar subordinado à igreja. Como o professor Carlos Nogueira falou anteriormente, na cristandade, o que aconteceu? Você, em algumas ocasiões, não vou falar que foram todas, você tinha a igreja mandando no Estado. Mas eu diria que, embora esse seja o ideal de sociedade da Igreja Católica Romana, quando você olha para a era medieval, o que existiu foi um conflito entre o Papa e os príncipes. Tanto que o Rushdoony diz na sua obra Cristianismo e Estado, que o conflito igreja-Estado não existe na era moderna. Quem fala que hoje existe conflito igreja-Estado está muito perdido. O conflito igreja-Estado existiu na cristandade medieval, em que você tinha a figura do Papa, que se tornou em algum momento o vigário de Cristo, e Eugen Rosenstock Huss explica na sua obra Filhos da Revolução que o Papa não era o vigário do Cristo da Galileia.
o homem da Galileia que exerceu seu ministério há 2000 anos atrás. Mas o Papa era entendido como um vigário, principalmente do Cristo escatológico, daquele que executará o juízo final. Quando, a partir de Gregório VII, o Papa recebeu esse poder, ele entendia que ele estava acima do imperador e acima dos príncipes. Mas os príncipes não aceitaram isso de boa. Houve um conflito entre os príncipes e o Papa. E esse conflito é essencial para compreender o que foi a Reforma Protestante, diga-se de passagem. Logo, por que eu estou trazendo isso? Porque a Igreja Católica Romana ela tem, sim, uma propensão a cair nesses erros que o professor Carlos Nogueira vai abordar mais à frente. Vamos continuar. Lembremos que, se a cristandade foi o estado perfeito da Igreja, talvez o período mais glorioso da Igreja tenha sido aquele em que ela foi perseguida duramente durante 3 ou mais séculos pelo Império Romano. Foi uma idade de ouro. Por quê? Porque foi a idade que mais nos deu santos e mártires. Mas esta consideração passa ao largo da mente do católico social. Já fiz aqui 2 vídeos, criticando a postura. Só um comentário, pessoal. Isso que ele falou faz muito sentido, tá? O período em que a igreja foi perseguida foi o período em que ela produziu mais santos e mártires. Então, a perseguição do Império Romano, olha o que ela fez. Ao invés de ela enfraquecer a igreja, ela trouxe o fortalecimento da igreja. Porque, após a perseguição, o que aconteceu? Veio Constantino. E Constantino virou o jogo. Eu fiz uma live aqui no canal com o professor Lucas Gesta sobre o imperador Constantino. Se vocês tiverem interesse em entender como que a gente enxerga esse período pós-Constantino e essa virada constantiniana, você assiste a live que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mas um ponto muito importante é esse. Você pode ter uma sociedade secularizada e uma sociedade pagã que persiga o cristianismo e uma igreja forte. Diga-se de passagem, professor Carlos Nogueira, é o que eu busco. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer no contexto de secularização é fortalecer a igreja. É tornar a igreja forte, a igreja sólida. Porque uma igreja sólida, mesmo perseguida, ela se mantém e ela derrota os seus inimigos. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas isso é uma igreja que ataca. A igreja tem que atacar o inferno. Quando a igreja para de atacar o inferno, ela se torna acanhada, é que a gente vê todo esse processo de secularização, de humanismo, de paganismo e tudo de bom. Vamos seguir. Dos católicos conservadores que sonham em pré-cristandades com Trump e Bolsonaro. Ilusões nefastas. Mas deixei ainda, por criticar, outra vertente minoritária. Que vertente é esta? Bem minoritária. É a vertente de católicos sociais que julgam: devamos nós apoiar o fascismo. É minoritário? É, mas existe. E já trouxe consequências terríveis para a mesma igreja. Nem vou falar do comunismo, né? Um católico... Olha só, gente, um católico romano falando que católicos apoiaram o fascismo. E que ainda hoje existe católicos que apoiaram o fascismo. Se você não ouviu direito, volta e ouve o que ele falou. Católico que se diga comunista, só com 3 milhões de aspas se pode dizer católico. Quanto ao comunismo, é o que mais tem na Igreja Católica Romana. Eu tenho certeza que o professor Carlos Nogueira sabe disso. O que tem de católico romano comunista, influenciado pela teologia da libertação, não é brincadeira. Quando você olha o YouTube ele é dominado pelos tradicionalistas, mas não é essa a realidade das paróquias. Você vai muito à paróquia, o que mais tem é apoiador do PT. O que mais tem é gente que já se rendeu à ideologia de esquerda. Então, olhem como é que a Igreja Católica Romana ela vem sendo palco de conflito entre tantos grupos. Por um lado, como o professor Carlos Nogueira falou, há aqueles que creem no retorno da cristandade via Trump e via Bolsonaro. E diga-se de passagem, essa é uma perspectiva que bebe diretamente do Olavo de Carvalho e do seu perennialismo. Tem uma obra aqui na minha estante que ela é essencial para entender esse assunto. Ela se chama Guerra pela Eternidade, do Benjamin Teitelbaum.
essa obra mostra como que o perennialismo é a força motriz da direita moderna, ou da nova direita, como alguns têm chamado, que tem como precursores Olavo de Carvalho, Alexander Dugin, esqueci o nome daquele outro, do Steve Bannon, que foi um apoiador do Trump. O que está por trás dessa direita como força cosmovisional, eu nem diria ideológica, porque eu acho que é uma coisa até mais forte, é o perennialismo, que tem como expoentes René Guénon, Julius Evola, que, diga-se de passagem, foi um apoiador do fascismo, foi quem criou todo o imaginário do qual o fascismo bebe de retorno a uma sociedade antiga, o Frederick Chuon, que foi professor do Olavo, foi mestre do Olavo. Então, se você ler esse livro aqui, você vai entender quais são as forças subterrâneas por trás da direita que tem se propagado no Brasil e no Ocidente inteiro. Você tem essa perspectiva dentro da Igreja Católica Romana e você tem a esquerda. Você tem a teologia da libertação, você tem teólogos cada vez mais subservientes à ideologia woke. A Igreja Católica Romana é muito menos monolítica do que algumas pessoas pensam. Então, basta você olhar mais a fundo e você vai entender tudo isso. Vamos continuar. Então, decidi gravar aqui este vídeo, O Fascismo e os Católicos. E os Católicos, fundado num opúsculo meu, que saiu em meu livro No Fragor da Batalha, intitulado Se o Católico Pode Apoiar o Fascismo. Vejam que essa era uma preocupação antiga minha. Então, o que eu faria aqui é reproduzir este opúsculo com o que outro acresce. Porém, de fato, dizem alguns que o católico pode apoiar o fascismo. Por quê? Porque afirma Pio XI em sua encíclica Non abbiamo bisogno, ou seja, não temos necessidade. Afirma ele. Por tudo o que acabamos de dizer, nós, o Papa, ele, não pretendemos condenar o partido e o regime fascistas de Mussolini como tais. Esta é a base, fragilíssima, como se verá, de que partem estes poucos, mas atuantes católicos, que julgam deva o católico apoiar o fascismo. Essa questão que ele trouxe à tona é muito curiosa. Porque você vê um Papa subserviente ao fascismo. Por que isso aconteceu? Isso não aconteceu por razões dogmáticas. A gente precisa diferenciar a razão dogmática da razão política. Por que eu estou falando isso? Porque isso se deu mediante uma razão política. Quem criou o Estado do Vaticano foi Mussolini. Você vê que a Igreja Católica Romana ela é uma instituição também política. Eu sei que a modernidade ela trouxe muita coisa ruim. Eu vejo alguns papistas, às vezes, me atacando, falando você só traz autores modernos para corroborar com a sua tese. O que, primeiramente, é mentira. Porque, embora eu possa dizer que todos esses autores são modernos porque existem na modernidade, parte significativa deles é conservadora, como Christopher Dawson, historiador romano, católico romano, que eu cito bastante aqui. E esses historiadores entenderam que a Igreja Católica Romana ela sempre passou por tensões políticas. O que essa galera tradicionalista da internet não entende. Então, você tem tradicionalistas querendo negar que sim, houve relação da Igreja Católica Romana com o fascismo, porque tem uma perspectiva muito antisséptica da história da Igreja Católica. Acho que a Igreja Católica ela sempre foi santinha, sempre foi perseguida. Nunca houve política a influenciando, norteando as suas decisões. Sempre houve muita política norteando o catolicismo romano, especialmente a alta cúpula dele, que envolve o Papa. A modernidade, por mais que ela tenha produzido muitos erros, ela tenha negado o mal, ela tenha desprezado Deus, tenha introduzido a incredulidade, como diz Graham Van Prinster. Graham Van Prinster é um protestante calvinista que ele mostra que a base do pensamento revolucionário é a incredulidade. O que quebra, o que lança por terra essa tese fajuta de que a reforma protestante ela gerou o secularismo, ela gerou a modernidade. Nós já falamos isso em outra ocasião, mas agora o que basta a gente trazer aqui à tona é que, de fato, os historiadores modernos, eles tiveram êxito em identificar que sempre existiu razões políticas norteando a alta cúpula da Igreja Católica Romana.
E essas razões políticas existem até hoje. Então, por isso que houve essa subserviência do Papa a Mussolini. E por isso que muitos apoiaram o fascismo. E hoje, como o professor Carlos Nogueira falou, há uma corrente minoritária, mas ela ainda existe. Logo, percebam, gente, quando a gente vai estudar a história da igreja de uma maneira, como diz o meu amigo Ian, pegando a igreja primitiva e fazendo uma linha até a igreja, é muito bonito. É como você está viajando de avião. A paisagem é muito bonita, mas agora você desce do avião, você vai lá andar pelas ruas. As ruas são sujas, você vê um monte de gente, você vê poluição, você vê uma série de detalhes que te são imperceptíveis quando você está olhando lá do alto. E esses papistas tradicionalistas, no geral, eles têm essa visão. É uma visão antisséptica da história da Igreja Católica Romana, que a gente está sempre combatendo aqui, mostrando como que a historiografia ela vai numa direção completamente diferente. E dentre esses, vão haver aqueles que, é claro, como o professor Carlos Nogueira diz, vão pegar uma fala do Papa sendo subserviente a Mussolini e falar, opa, beleza, a gente pode apoiar o fascismo. Então percebam, gente, como que existe pluralidade de visões dentro da ICAR. Diferente do que pensa, você tem muitas visões, até conflitantes, dentro de uma igreja que se diz única e se diz inclusiva, em que você tem a figura do Papa, os sacramentos, a tradição unificando toda essa gente. Vamos continuar. O católico, no entanto, absolutamente não o pode fazer. E por muitas razões que são as seguintes. Em primeiro lugar, os que se fundam nesta frase de Pio XI, para afirmar a licitude de apoiar o fascismo, agem como os modernistas, como pescadores de águas turvas. Buscam fazer de uma frase descontextualizada uma pérola perdida, sem se dar ao trabalho de considerar nada mais. Porque, se o fizessem, essa frase fora de contexto que o Carlos Nogueira está falando aí, ela se refere ao contexto político no qual a Igreja Católica Romana está. Então, de fato, eu concordo. A pessoa vai pegar uma frase contextualizada mediante um contexto político e vai tornar aquilo dogmático. Mas uma coisa é fato. A Igreja Católica Romana ela teve seus relacionamentos com o fascismo. E esses católicos romanos fascistas vão procurar usar isso para respaldar a posição deles. Se considerassem outras coisas, acabariam por exibir sua própria tolice. Faço isto por eles. Vou considerar o conjunto do documento de Pio XI, non abbiamo bisogno, e contextualizar a frase que esses católicos descontextualizam. E vamos começar por entender a referida frase a partir do seguinte. O que nela quer dizer o trecho, tudo o que acabamos de dizer. Para que o saibamos de modo perfeito, devemos remontar no tempo e lembrar que a Santa Sé havia assinado com Mussolini a concordata chamada de Latrão. Exatamente. É o Tratado de Latrão que deu origem ao Estado do Vaticano, como existe hoje. As concordatas, a não ser casos excepcionais, como foi o caso da Espanha de Franco, e como talvez o fosse o de Portugal de Salazar, já desde Napoleão, eram recursos de que a Igreja lançava a mão, enquanto cidadela sitiada que já era. Com o fim da cristandade, na qual os estados, como eu disse, as nações, não só se ordenavam essencialmente ao poder espiritual, mas eram eles mesmos, a título de pessoas morais, membros da Igreja, com o fim da cristandade, então, e com o avanço tanto da Revolução Liberal como da Revolução Comunista, as concordatas eram para a Igreja um recurso de sobrevivência, assim como uma nação... Exatamente. O professor Carlos Nogueira está aqui explicando com detalhes como que a Igreja Católica Romana ela estava num contexto político em que ela cedeu essas nações já num período pós-cristandade. Porque na cristandade, todos os príncipes, todos os reis, eles eram cristãos católicos. Então, o Papa ele tinha o poder da excomunhão. Isso, especialmente da Idade Média. A partir da Reforma Protestante, da Contra-Reforma, você já não vê mais isso. A Contra-Reforma, ela procurou manter o papado numa época em que o poder do papado já estava colapsado. Porque o que aconteceu com a Revolução de Gregório VII, a Revolução Papal, como chama Eugen Rosenstock? Você tem um sujeito chamado Hildebrando, que ele assumiu o papado com o nome de Gregório VII, que ele, percebendo como que a igreja estava corrompida no seu tempo,
Inclusive, antes de Gregório VII, a Igreja Católica Romana ela tinha o papado dominado por aquilo que se chamou pornocracia. Você tinha mulheres, né, que dominavam, controlavam o papado. E nesse contexto, né, de dissolução, de corrupção moral da Igreja, para vocês verem, a Idade Média não foi um período limpinho. Ela teve pontos bons e teve pontos ruins. Nesse período de dissolução, que aconteceu por volta do século X, século XI, o Gregório VII, ele ascendeu ao papado e se declarou vigário de Cristo. Se declarou como superior ao imperador e aos príncipes. Com isso, ele conseguiu fazer uma reforma da igreja. Gregório VII é uma figura que eu vejo que tem o seu aspecto heróico. Eu fiz um vídeo sobre o papado. Está aqui na descrição desse vídeo. Tá? Como o Papa se tornou um anticristo. Eu recomendo fortemente que vocês assistam. É um vídeo histórico que explica como que o papado chegou onde chegou. Neste contexto do Gregório VII, ele tinha um poder de excomungar príncipes. E excomunhão, naquela época, era algo terrível. Por quê? Porque os príncipes eram católicos, eram cristãos. Então você excomunga alguém da igreja, é algo terrível. Mas, a partir da modernidade, o Papa perdeu esse poder. Você olha depois da reforma, o Concílio de Trento ele procurou dar uma continuidade ao poder papal. Mas esse poder papal, embora existisse, ele foi muito prejudicado. Você olha o rei Francisco da França, por exemplo, ele mandava na igreja da França. O Papa não conseguia intervir muito lá. Então, a gente precisa entender que a Igreja Católica Romana, desde Trento, ela lidou com muitas dificuldades políticas, muitas tensões. E isso que ele está trazendo à tona aí foi uma das tensões que a Igreja Católica Romana precisou sobreviver. Então, para se manter, ela fez vista grossa para Mussolini, mesmo que dogmaticamente o fascismo ele possa ser combatido, condenado pela Igreja Católica Romana, como fez em outras ocasiões. Isso só foi possível porque houve uma perda completa de poder da Igreja Católica Romana no que toca a uma supremacia sobre os príncipes romanos, os príncipes católicos romanos. E o maior símbolo disso foi a Alto Coração de Napoleão Bonaparte. A França, ela foi talvez a maior nação católica romana da Europa. E você, desde o Concílio de Trento, já tem o rei Francisco, que fazia o que queria na igreja, mas ele ainda era um católico, até chegar ao Napoleão, que simplesmente chutou o pau da barraca e falou, não, quem me coroa sou eu. Logo, a Igreja Católica Romana perdeu o poder. E hoje, na situação que ela se encontra no século XXI, ela procura ser o mais diplomática possível também para sobreviver e se perpetuar. Então vocês olham o Bergoglio, olham o Papa Francisco fazendo inúmeras concessões, ele faz concessão de um lado, faz concessão do outro, faz concessão para os progressistas, faz concessão para os conservadores, procurando manter a igreja. Porque senão, sabe o que acontece? Vai acontecer outro cisma. Mas já falei bastante aqui, dei muitas informações aqui que são relevantes, especialmente a questão do papado. Eu ressalto, é importante que vocês assistam o meu vídeo sobre como o Papa se tornou o anticristo, aqui na descrição. Vamos continuar, que a gente ainda tem bastante coisa para reagir. Derrotada numa guerra, cede ao vencedor um pedaço de seu território. Para quê? Para sobreviver autonomamente. Mas, dado o rumo dos acontecimentos, ou seja, a perseguição policialista do regime fascista da Itália, a Ação Católica e a todas as demais organizações católicas, já no início do documento Non abbiamo bisogno, escreve Pio XI como que em sinal de certo arrependimento por ter firmado a Concordata de Latrão. Diz ele, se quer falar de ingratidão, foi e segue sendo, para com a Santa Sé, a obra de um regime que, a juízo do mundo inteiro, tirou de suas relações amistosas com a Santa Sé, na nação italiana e fora dela, um aumento de prestígio e de crédito, e com respeito ao qual regime, a muitos na Itália e no estrangeiro, pareceu excessivo o favor e a confiança que lhe foram dadas ao regime de Mussolini de nossa parte, da parte da Igreja de Pio XI. Até porque, diz Pio XI com um travo amargo mais adiante, não obstante os julgamentos, as previsões e sugestões de que diversas partes e dignas de consideração nos chegavam a nós, sempre nos abstivemos de chegar a condenações formais e explícitas. Até chegamos a crer possível e a favorecer de nossa parte
compatibilidades e cooperações que a outros pareceram inadmissíveis. Então, esta é uma confissão de certo arrependimento com certo travo amargo. Mas, além de... Ou seja, meus amados irmãos, o Papa voltou atrás. Isso aqui não é nenhuma novidade para mim. Acredito que para muitos de vocês também não seja novidade, mas alguns papistas, diferentes do professor Carlos Nogueira, têm dificuldade de dizer isso. É claro que ele falou com palavras bonitas, né? Mas ele mostrou claramente. Vocês podem voltar e ver de novo. O Papa voltou atrás. Mas hoje em dia, essa galera católica romana tem uma visão muito antisséptica da igreja e vão defender a infalibilidade papal, vão dizer que o Papa ele é inspirado pelo Espírito Santo e tal. Eu não vou entrar nesse mérito, nessa live, até porque senão vai sair do tempo. Mas vocês veem que o Papa voltou atrás nessa questão. Então ele está aqui corroborando o argumento dele de que o católico não deve admitir o fascismo, mostrando que o próprio Papa se arrependeu. E mostrou um gosto amargo por ter sido subserviente a Mussolini. Disso, como pastor e pai, Pio XI preocupava-se com a sorte dos católicos que estavam vinculados ao Partido Fascista. E escreve ele na mesma encíclica, conhecendo as múltiplas dificuldades da hora presente, e sabendo que a inscrição no Partido Fascista e o juramento de lealdade, acima de tudo ao partido e ao regime de Mussolini, são, para grande número, a condição mesma de sua carreira, de seu pão e de seu sustento, nós buscamos um meio que desse paz às consciências, reduzindo ao mínimo possível as dificuldades externas ou exteriores. Tal meio, para os que já estão inscritos no partido, poderia ser o seguinte: fazer diante de Deus e de sua própria consciência a seguinte reserva: salvo, eu faço o juramento, salvo as leis de Deus e da igreja, ou ainda, salvo os deveres do bom cristão, com o firme propósito de declarar exteriormente esta reserva se a necessidade se apresentasse. Quiséramos, ademais, continua Pio XI, fazer chegar nosso rogo ao lugar de onde parte as disposições e as ordens. É rogo de um pai que quer cuidar das consciências de tão grande número de filhos seus em Jesus Cristo, a fim de que esta reserva fosse introduzida na fórmula mesma do juramento. A não ser, atenção, a não ser que se faça coisa ainda melhor, muito melhor. Ou seja, que se omita o juramento, que é sempre um ato de religião e que não está certamente em seu lugar na ficha de inscrição de um partido. Ou seja, o Papa está dizendo que o católico romano, que está afiliado ao partido fascista, ele deve fazer algumas concessões no que toca ao seu juramento ao partido fascista e, na melhor das hipóteses, abandonar o juramento. Então, ele tentou, assim, flexibilizar na medida do possível, mas já meio que rompendo com o fascismo. Mas percebam que não é um rompimento absoluto, né? É um rompimento que é feito com cautela mediante toda a situação política, né, que a igreja estava inserida. Então, meus amigos, não se pode discutir, podemos discutir se a Santa Sé deveria ou não ter assinado a concordata de Latrão, como Mussolini. Pode discutir-se. Mas não devemos perder de vista a referida situação de cidadela sitiada em que se encontrava a igreja, nem o fato de que, mesmo depois de Mussolini, seu partido e seu regime mostrarem as garras e sua verdadeira feição anticatólica, ainda restava a Pio XI a preocupação com os muitos católicos inscritos no partido fascista e com as próprias Ação Católica, Juventudes Católicas, etc. Sem dúvida, no mesmo documento Non abbiamo bisogno, Pio XI ainda acalentava certa ínfima esperança de poder atenuar a perseguição policialesca aos católicos na Itália e a dissolução de suas organizações. E por isso, o Papa ainda não julgava oportuno o momento para uma condenação formal do fascismo, ao contrário do que faria com o comunismo 6 anos depois. E, de fato, quanto ao comunismo, não se poderia acalentar nenhuma esperança, por mínima que fosse. O que aconteceu com o fascismo é o seguinte: o fascismo ele era atrativo a católicos romanos quando ele começou. Porque as pessoas elas têm uma impressão de que o fascismo ele é muito parecido com o comunismo. E não foi. De fato, o fascismo, quando ele começou, ele se vendeu como um movimento de resgate das tradições, um movimento que ele procuraria restaurar a glória da Itália. Inclusive, Júlio Zévola, que é um perennialista, ele foi alguém que esteve diretamente envolvido na construção da simbologia fascista. Júlio Zévola, ele tinha uma corrente de pensamento muito próxima ao que o René Guénon defende. A gente já fez lives aqui no canal sobre o René Guénon. E o
perennialismo ele é muito atrativo para o católico romano. Por quê? Porque o católico romano é alguém que se entende como dentro de uma tradição. E o perennialista ele traz essa tradição com um T maiúsculo. René Guénon, por exemplo, ele escreve nessa obra Crise do Mundo Moderno sobre como que a Igreja Católica Romana ela representa a tradição. Só que o Guénon ele não era católico, muito pelo contrário. Ele entendia que as grandes religiões elas transmitem a mesma verdade, a partir de formas diferentes. Então, o catolicismo é uma forma de difusão dessa verdade. O que faz com que os católicos sejam massa de manobra do perennialismo. E é isso que eu vivo afirmando, professor Carlos Nogueira, que o Olavo de Carvalho fez com vocês papistas. Vocês se tornaram massa de manobra do movimento perennialista. E isso que o Olavo de Carvalho fez na era contemporânea foi o que o fascismo fez também nos seus dias. Então, assim, é muito fácil no início você ver aquilo como algo bom. O Mussolini, ele se dizia católico romano. Você tem um líder católico romano querendo trazer de volta a glória da Itália, que é um país católico romano, isso atraiu muito. Só que chegou um momento que o Satanás revelou sua face. Aí o Papa, poxa, agora eu vi que não dá para negociar com ele. E realmente não dava. Só que aí ele já tinha mostrado a cara. O fascismo já tinha mostrado que ele era. E ficou essa mancha no catolicismo romano, que muitos até hoje se apegam para sustentar o fascismo. Então, terá sido um erro político, o de Pio XI, quanto ao fascismo? Suspendo o juízo. Mas afirmo... Foi, tá, gente? Ele vai suspender o juízo porque ele é um católico romano, ele sabe que se ele falar que sim, ele está entrando num problema seríssimo. Mas é muito claro que foi um erro. Foi um erro ter apoiado o fascismo. Porque o fascismo, nos seus princípios, não era antitético ao catolicismo romano, mas, na prática, o que aconteceu? O fascismo começou a perseguir os católicos romanos que procuravam ser, de fato, católicos romanos. Porque a cosmovisão fascista é anticristã. E eu diria que anticatólica romana, porque o catolicismo romano é cristão, embora seja uma forma corrompida de cristianismo. Logo, o correto é a gente deduzir que foi um erro, sim, do Papa. Um erro do Papa, que justifica hoje esses que o Senhor está combatendo. Esses a quem o Senhor está se opondo como pessoas que traem o pensamento católico romano. E a título de honestidade eu reconheço. Eu não vejo que a dogmática católica romana ela dê possibilidade para um católico ser fascista. Mas quando você lida com essas ambiguidades, você lida com esses fatos históricos inquestionáveis, porque é um fato inquestionável, uma encíclica papal, você torna as pessoas sujeitas ao quê? A juízos particulares. E uma pessoa pode muito bem olhar para isso e falar, beleza, houve essa passada de pano aqui para o fascismo, e você é fascista. O seguinte, ainda que se tivesse tratado de erro, isso nem minimamente abalaria a impossibilidade de um magistério autêntico da Igreja errar segundo o definido pelo Vaticano I e por Pio XII. É que a assistência do Espírito Santo é dada ao Papa quanto aos costumes, à fé e a assuntos conexos, mas não necessariamente quanto a atos estritamente práticos, nos quais... Você vê aqui que é complicado, gente, é complicado. Porque ele diz, né, que no que toca a costumes, no que toca a assuntos espirituais, o Papa é infalível, mas assuntos práticos não. E vamos supor que o que ele está falando seja verdade. Cara, como que você desvencilha o aspecto prático do aspecto espiritual? Isso é uma dicotomia que não existe. Tudo é resultado de uma perspectiva espiritual. Então, se o Papa é infalível espiritualmente, ele necessariamente tem que ser infalível no que toca a outros assuntos também. Porque a política, como eu já falei em outras ocasiões,
ela tem um fundamento espiritual, ela tem um fundamento religioso. E o religioso, ele é direcionado pelo espiritual. Nós, cristãos no geral, independente da nossa confissão, da nossa denominação, da nossa igreja, a gente acredita no Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus atuando. E o Espírito Santo, ele guia não apenas em uma área hermeticamente seletiva da vida, mas em toda a vida. Então percebam que a maneira como os católicos romanos lidam com essas ambiguidades, com essas aparentes contradições, para dizer o mínimo, entre os papas, é bastante engenhosa. Ela se esmera numa semântica, se esmera em todo um malabarismo retórico, para, no fim das contas, simplesmente dizer que ok o que o Papa fez. Quando a gente vê o resultado, não foi ok o apoio ao fascismo. Ele pode, sim, ser compreensível do ponto de vista de uma dificuldade política que a Igreja Católica Romana estava passando no momento, mas não no que toca à visão católica romana sobre a infalibilidade papal. Porque a visão católica romana da infalibilidade papal, embora haja visões, né, haja até discussões sobre até que ponto que o Papa é infalível, eu volto a dizer, isso não é o tema desse vídeo, embora a gente esteja comentando, porque o professor Carlos Nogueira deu essa brecha, é algo profundamente questionável. Profundamente questionável. Para dizer o mínimo. Olha que eu ainda estou pegando leve nesse vídeo, tá? Porque o foco aqui é falar dessa questão com o fascismo. Sempre a Igreja e seus doutores admitiram a possibilidade de que ela incorresse em equívocos. Se, todavia, Pio XI, pelas razões aduzidas, não se sentia seguro para condenar formalmente, naquele momento, o fascismo, o fato é que ele o faz na mesma encíclica Non abbiamo bisogno, mas que indiretamente, quase diretamente. Demos outra vez a Pio XI a palavra. E todos os que não tiverem má vontade verão claramente que quase nada mais haverá que acrescentar para mostrar o desatino dos atuais defensores católicos do fascismo. Diz no mesmo documento Pio XI, eis-nos aqui diante de um conjunto de autênticas afirmações e de fatos, não menos autênticos, que põem, fora de dúvida, o propósito, já executado em grande parte, de monopolizar inteiramente a juventude desde a primeira infância até a idade viril para a plena e exclusiva vantagem de um partido, de um regime, com base numa ideologia que explicitamente se resolve, atenção, se resolve numa verdadeira estatolatria pagã, em aberta contradição tanto com os direitos naturais da família, como com os direitos sobrenaturais da Igreja. Olha, eu não vou entrar mais no mérito, né, de quão questionável é a infalibilidade papal, mas nesse último ponto aí que o professor Carlos Nogueira falou, o Papa estava correto. O fascismo, ele é uma estatolatria, é uma idolatria do Estado. O fascismo, ele tem como símbolo, diga-se de passagem, um menino carregando um fácil, né? Um fácil é um monte de gravetos unidos. E esses muitos gravetos, eles evocam aquela parábola, né? Não uma parábola bíblica, mas uma parábola secular, de que se você tenta quebrar um graveto, você quebra. Mas se vários gravetos estiverem juntos, você não quebra. Isso foi uma parábola, foi um exemplo elucidativo do que é o fascismo. O fascismo, ele é um sacrifício da sua individualidade em prol de uma coletividade que é manifesta no Estado. Logo, é correto nós dizermos que o fascismo, ele incorre na idolatria do Estado. Isso é um fato. O fascismo é um erro crasso. E é lamentável que o catolicismo romano ele tenha, em algum momento, sido subserviente a isso. Propor-se e promover tal monopólio. Perseguir, como se veio fazendo com esta intenção, de maneira mais ou menos dissimulada, a ação católica. Desfazer com este fim, como se fez recentemente, as associações de juventude, equivale, ao pé da letra, a impedir que a juventude vá para Jesus Cristo, já que isso é impedir que vá para a igreja. E ali onde está a igreja, está Cristo. E chegou-se ao extremo de arrancar violentamente esta juventude do seio tanto da igreja como de Jesus Cristo. Isto está no número 23 da encíclica. Porém, continua Pio XI. E vejam aqui o que ele dirá de maneira... Aqui é um ponto comum das ideologias. As ideologias, elas tentam
tirar o jovem da igreja. Porque a ideologia, ela é uma forma de iniciação secular. Você entra num partido político, aquele partido político exige de você uma devoção. E você se torna devoto daquilo. Conforme você progressivamente se desassocia da religião. Por isso que toda forma de ideologia ela tem que ser repudiada pelo cristão. E agora eu falo como protestante. Nós, enquanto protestantes, devemos repudiar toda forma ideológica. Seja de esquerda, seja também de direita. Tá? Porque a direita ela tem um fundamento não cristão. Eu já expliquei isso aqui em outras ocasiões. O que se espera do cristão é ter um posicionamento distintamente cristão. O cristianismo, ele é uma religião, ele é uma cosmovisão todo abrangente que tem desdobramentos em absolutamente todas as áreas da vida. Como diz Abraham Kuyper, não existe 1 centímetro quadrado da existência humana que Cristo não diga é meu. Logo, o cristianismo ele tem que ter uma manifestação educacional, familiar, política, científica, tocando todas as esferas. Maneira inequívoca. O divino mandato universal que a Igreja recebeu do mesmo Jesus Cristo, de maneira incomunicável e exclusiva, estende-se ao eterno, ao celestial, ao sobrenatural, ordem de coisas que, por um lado, é estritamente obrigatória para toda e qualquer criatura racional, e aqui, por outro lado, por sua essência, devem subordinar-se e coordenar-se todas as demais ordens, inclusive a ordem estatal, a ordem política, a ordem econômica, etc, etc. Com isso, Pio XI não faz senão relembrar a doutrina infalível, explicitada magnificamente por ele mesmo, na encíclica Quas Primas. Ou seja, esta encíclica que é como a carta magna da cristandade. Foi escrita e publicada em 1925. E, segundo ela, todo o humano, família, arte, ciências, economia, política, Estado, leis, tudo, deve ordenar-se essencialmente à Igreja e a Cristo Rei. É a doutrina. Aqui você vê que realmente existe um paralelo. Algumas pessoas já me perguntaram algumas vezes, Gabriel, você tem semelhanças entre o pensamento católico romano e o pensamento calvinista? Existe. E eu vou usar isso aí como exemplo. A Igreja Católica Romana, ela acredita numa igreja livre do Estado. E isso também está presente na cosmovisão calvinista. A reforma calvinista sempre prezou por uma igreja livre do Estado. Tanto a ICAR quanto nós, protestantes reformados, acreditamos numa igreja livre do Estado. Uma igreja livre do Estado não quer dizer uma igreja que não influencia o Estado. Pelo contrário, tanto a ICAR quanto as igrejas reformadas, elas acreditavam que a igreja é uma autoridade profética a ensinar o Estado. E o mundo reformado, calvinista, era um mundo em que você tinha governantes, cristãos reformados também. Eu diria que a cristandade, depois da Idade Média, ela continuou, ainda que com a divisão entre católicos e protestantes. Porque você tinha nações protestantes e nações católicas romanas. Mas você teve uma sobrevida da cristandade, mediante a reforma protestante. Quem diz isso, diga-se de passagem, é Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ele disse que se Lutero tivesse sido queimado igual o John Huss, o iluminismo teria acontecido com 2 séculos de antecedência. Christopher Dawson, um historiador católico romano, eu tenho certeza que o professor Carlos Nogueira conhece, ele diz que o calvinismo é a base da civilização ocidental. E é a base para aquilo que a gente enxerga hoje no Ocidente. É claro, ele escreveu isso no século XX. E ele, mesmo sendo católico romano, sendo entusiasta da Igreja Católica Romana, ele reconheceu o valor do calvinismo. É claro que ele falou que o calvinismo não é o único valor fundacional da civilização ocidental, mas ele diz que o calvinismo é mais fundamental do que o próprio catolicismo romano, desde que ele apareceu. Eu vou colocar a citação aqui embaixo, tá? Para vocês depois não ficarem perguntando, está aqui na descrição desse vídeo. Então, existe sim paralelo entre a Igreja de Roma e a Igreja Reformada. Ambos creem numa igreja livre do Estado, o que é diferente do mundo anglicano e do mundo luterano, em que você tem igrejas entrelaçadas com o Estado. E tanto do ponto de vista da ICAR quanto do ponto de vista reformado, a igreja ela tem a autoridade de ensinar o escravo, de ensinar o Estado, de ser uma autoridade profética no que toca ao Estado. A diferença, a gente não pode deixar de falar, a diferença é que a Igreja Católica Romana ela acredita numa subordinação do Estado à Igreja. O Estado tem que ser subordinado
a igreja. Já para o protestantismo, são esferas distintas. E essas esferas distintas, elas têm soberanias distintas. O Estado, ele serve à aplicação de penas, enquanto a igreja serve à pregação da palavra e à administração dos sacramentos. Mas eu diria que essa fala do Papa de que o cristianismo ele penetra todas as áreas da vida, ela é correta. Inclusive, David Nogler, na sua obra Cosmovisão, a história do conceito, ele vai dizer que o Papa João Paulo II, por exemplo, ele foi um Papa cosmovisionado. E você pode observar o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã. O termo cosmovisão cristã ele foi trazido à tona na era moderna. Quem inventou a palavra cosmovisão foi Immanuel Kant, mas gente como Kuyper trouxe essa palavra como uma forma de você representar a envergadura do cristianismo. E dentro do catolicismo romano você tem papas que realmente desenvolveram uma cosmovisão cristã. Claro que tem as peculiaridades do catolicismo romano, mas a gente tem que reconhecer, de fato, o catolicismo romano ele é um poder cultural e que algumas vezes, sim, mostrou uma antítese às ideologias, a esses posicionamentos que pipocam nos dias de hoje e que são hostis à fé cristã. Doutrina da realeza social de Cristo. Mas prossegue o nosso Papa. Uma concepção que faz pertencer ao Estado as gerações juvenis, inteiramente e sem exceção, desde a idade primeira até a idade adulta, atenção, é inconciliável para um católico com a verdadeira doutrina católica. E não é menos inconciliável com o direito natural da família. Para um católico é inconciliável com a doutrina católica o pretender que a Igreja, o Papa e o Papa devam limitar-se às práticas externas de religião, a missa e os sacramentos, enquanto todo o restante da educação pertence ao Estado. Depois disso... A gente vê claramente como que, se você não tem uma cosmovisão todo abrangente, você acaba subserviente a outras cosmovisões. Essa é, de fato, uma fala apropriada. A gente não pode deixar de reconhecer a verdade de onde quer que ela venha. E eu volto a bater nessa tecla. Se você não tem uma cosmovisão cristã robusta, você vai ser cooptado por outras formas de ver a realidade, que são anticristãs. E eu digo mais, eu reconheci aquilo que o Papa acertou, mas eu não posso deixar de falar. A única cosmovisão cristã que é consistente em todos os seus pontos, como um sistema todo abrangente, é o calvinismo. Eu vejo, de vez em quando, pipocando alguns debates aí na internet, não existe cosmovisão cristã, porque você tem várias cosmovisões, você tem cosmovisão luterana, cosmovisão católica romana, cosmovisão anglicana, cosmovisão calvinista, qual que é a certa? Eu sou um defensor de que a cosmovisão reformada é a única cosmovisão consistentemente cristã. As outras cosmovisões, elas têm brechas dentro delas, que as permitem ser solapadas por críticos do cristianismo, por ataques à fé, o que não é o caso do calvinismo. Insisto, quase nada mais há que acrescentar para mostrar a incompatibilidade entre catolicismo e fascismo. O que, no entanto, ainda é preciso acrescentar é breve e diz respeito a algo que passa longe da mente dos que irresponsavelmente querem fazer penetrar o fascismo entre os católicos. É a chamada analogia da fé, segundo a qual há que haver coerência e harmonia interna entre todos os dogmas ou definições de fé. Com isso, assim como as passagens mais obscuras das Sagradas Escrituras devem entender-se pelas mais claras, e, em consonância com estas mais claras, assim também, mutatis mutandis, se dá com o magistério. Razão pela qual encíclicas como a Non Abbiamo Bisogno, escrita sob a pressão de acontecimentos aflitivos, devem ser entendidas segundo a clareza de documentos da Igreja, escritos sobre o mesmo assunto, mas sem tal pressão dos acontecimentos. Pois bem, pelo menos a epístola do Assunto, de São Gelásio I, o documento de excomunhão e de deposição de Henrique IV de São Gregório VII. Eu vou fazer aqui um pequeno comentário, pessoal, para a gente caminhar para o final. Ele entrou sobre como que o magistério deve ser lido. E ele usou um princípio que nós, protestantes, apreciamos muito, que é a analogia da fé. A analogia da fé a gente utiliza nas escrituras. A gente interpreta as passagens mais obscuras à luz das passagens mais claras. O que ele está dizendo aqui? Que o magistério é a mesma coisa. Você interpreta falas de papas mais controversas à luz de desenvolvimentos em períodos mais claros. A gente vai fazer aqui, em outras ocasiões,
lives e vai produzir conteúdo sobre essa questão da analogia da fé, que eu uso aqui só para fazer um gancho, que é muito importante. Porque a Igreja de Roma, ela acredita num tripé, acredita em 3 autoridades: a Escritura Sagrada, o magistério e a tradição. E o professor Carlos Nogueira está falando aqui que, beleza, tem que interpretar aquilo que é mais obscuro com base naquilo que é mais claro. Mas, assim, um erro que eu já contei em outras ocasiões sobre a Igreja Católica Romana é essa existência de 3 autoridades últimas. Você tem a autoridade última da Escritura. Os católicos acreditam que a Escritura Sagrada ela foi soprada por Deus, ela tem como autor o próprio Deus. E acreditam na autoridade absoluta do magistério e a autoridade absoluta da tradição. Você não pode ter 3 autoridades absolutas, porque a autoridade absoluta só pode ser uma. Então a gente usa a analogia da fé na Escritura porque a gente a entende como autoridade absoluta. E nós julgamos a tradição e tudo que a igreja faz ao longo da história à luz das Escrituras. O que o Carlos Nogueira está falando aqui é que dentro do entendimento católico romano, a analogia da fé é utilizada para outra esfera além da Escritura. Mas aí isso esbarra no que a gente falou. Você não pode ter 3 autoridades últimas. E eu digo mais, o fato de você ter 3 autoridades últimas torna a situação católica romana muito mais vulnerável a erros como esse que ele está denunciando. Porque ele está denunciando um erro que se dá da seguinte maneira: alguém interpretou mal, na perspectiva dele, a encíclica de um papa, o posicionamento de um papa. Então, beleza, eu peguei a encíclica em que o papa ele não se opôs ao fascismo, ele não apoiou, mas também não se opôs. Encíclica em relação à qual ele voltou atrás, posteriormente. E eu estou me amparando nessa passada de pano do papa para apoiar o fascismo. Por quê? Porque eu tenho outra autoridade útil a quem recorrer. Quando, dentro do protestantismo, é muito fácil você refutar o fascismo. Porque basta você olhar para a própria palavra de Deus. Não existia fascismo quando a palavra de Deus ela foi escrita e consolidada. Mas isso que o próprio Papa falou, condenando a estatolatria do fascismo de maneira apropriada, é algo que a gente encontra pleno fundamento na Escritura Sagrada. A idolatria do Estado é algo combatido de maneira muito enfática e clara pela Escritura. Grandes eruditos da fé reformada combateram a idolatria do Estado, partindo de autoridade última na Escritura. Nós, é verdade, podemos utilizar alguma coisa da tradição. Naquilo que a tradição acerta, a gente segue ela. Mas a gente tem um critério absoluto para isso. Agora, o professor Carlos Nogueira e os papistas, eles precisam manter a autoridade última do magistério. E para isso, se demanda muita energia na hora de você responder o porquê que o fascismo é errado. E o porquê alguma ideologia possa ser tida como errada. Vamos caminhar para o final aqui, pessoal. O React já está dando quase 1 hora. Acredito que deu para falar de bastante coisa aqui. Esse vai ser um React bem denso, mas eu creio que muito importante. A encíclica Sicut Universitatis de Inocêncio III, a bula Unam Sancta de Bonifácio VIII, a Constituição Licet Iuxta Doctrinam, erros de Marcílio de Pádua e de João de Jandum, sobre a Constituição da Igreja, de João 22. A encíclica Immortale Dei, a encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII. A encíclica Vehementer Doris, a encíclica Communium Rerum, a encíclica Jucunda Sangue, a encíclica Pascente, a encíclica E Supremi Apostolatus, a encíclica Il Fermo Proposito, a Carta sobre a Ação Social, de 1907. A encíclica Ad Diem Illum, a alocução Gravíssimo e a encíclica Nota Charge Apostolique, de São Pio X. A encíclica Ub Arcano, a encíclica Quas Primas, a encíclica Divini Ilius Magistri, a encíclica 40º Anno e a encíclica Firmissimam Constantia, de Pio XI, e a encíclica Summi Pontificatus, a encíclica Benignitas et Humanitas, o discurso aos juristas católicos italianos, e a exortação apostólica Mente Nostra, de Pio XII. Pelo menos estes muitos documentos definem, cada um por si ou em conjunto, e de modo infalível ou extraordinário ou ordinário, aquilo que podemos traduzir pelas seguintes palavras e que não me canso de repetir.
Ou as nações se põem sob o estandarte de Cristo Rei, ou inevitavelmente se tornam carniça para os demônios, como com efeito se deu com a Itália sob o fascismo. Muito obrigado pela atenção. Aí ele citou várias encíclicas, né, vários documentos católicos romanos condenando o fascismo, utilizando o método da analogia da fé. Sobre a última fala dele, eu concordo em absoluto. Ou as nações elas se rendem ao nosso Senhor Jesus Cristo, ou se tornam carniça de demônios. Eu não concordo com ele que isso se dará mediante a Igreja Católica Romana, mas acredito que se dará mediante a Igreja, mediante a propagação da palavra de Deus e na rendição das nações ao senhorio de Cristo. Então, eu realmente fico feliz, de verdade, né, que haja pessoas hoje que, felizmente, no meio protestante, têm aderido a essa visão que eu tenho trazido nessa página. Mas vocês veem, um católico romano tem consciência disso. É claro que dentro do entendimento de que isso virá mediante a ICAR. E nós, protestantes e evangélicos, abandonamos isso. Caímos numa escatologia derrotista. Caímos numa espécie de complexo de vira-lata cristão. Isso tem que acabar, gente. Ou uma nação é cristã, ou ela se torna, parafraseando aqui o Nogueira, carniça de demônios. É isso, minha gente. Eu gostei do vídeo do professor Carlos Nogueira. Fiz aqui alguns acréscimos, trouxe aqui alguns elementos que, a meu ver, dão sustentação à posição protestante em detrimento da posição católica para se opor à ideologia fascista e também aquilo que está por trás da ideologia fascista, que é o perennialismo. Um forte abraço a todos. Você que gostou desse conteúdo, chegou até aqui, se inscreva no canal. Toda semana nós temos pelo menos um vídeo sobre teologia, apologética, cosmovisão cristã, entre outros. Forte abraço a todos e até a próxima.